Você sabia que se a empresa lhe quiser dar um prémio monetário pelo seu trabalho, você pode poupar e a empresa também o que pagam à Segurança Social? Imagine este caso, 1000 euros. A empresa poupa 237 e você poupa cerca de 110. Ora bem, isto não faz diferença? Faz uma grande diferença. Quer saber como? Veja o programa de hoje. Então seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós tentamos ajudá-lo a poupar, mas não é poupar embaixo do colchão, ok? É poupar para investir. Ora, antes de irmos ao programa, deixe-me só recordar que o Pé de Meia é possível graças às parcerias que nós temos aqui no canal A Cor do Dinheiro. A saber, a Blue Crow, a Optimize, a Mel Empresas, a Square Management e ainda a APFIP, que é a Associação do Setor. Ora, eu nem sequer vou fazer a introdução. Vou pedir ao Marco, que está ali na Regi, para pôr um quadro no ar para tentarmos introduzir o tema de hoje. Marco, vamos a isto. Ora, cá está. À minha frente está uma senhora chamada Alexandra Ribeiro, é uma especialista nestas matérias, e ela vai explicar aquele quadro. Alexandra, o que é que a gente está aqui a falar hoje? Olá, bom dia, Camilo. No fundo, este quadro é um retrato da forma como as empresas podem ser fiscalmente eficientes no pagamento dos prémios aos seus colaboradores. Antes de prosseguirmos, deixe-me só tentar definir fiscalmente eficientes. É porque há muita gente na praça, quando diz fiscalmente eficientes, começa a dizer assim, uma zona cinzenta, onde as empresas fazem coisas que não deviam para não pagar impostos. Não é o caso. Não é o caso. Estamos a falar de planeamento fiscal diferente de fuga a impostos, não é? Sim. Estamos aqui, é importante realmente mencionar isso. Não se preocupe, nós não estamos aqui a encorajar a fugir a impostos, nem para os trabalhadores e também não para a empresa. Para as empresas. Agora vamos lá. Sim, então no fundo aqui temos uma comparação do pagamento de prémio em salário e do pagamento de prémio em forma de PPR. Então vamos lá. De um lado está ali a empresa, que é a contribuição que ela faz. Exatamente. A contribuição para a Segurança Social, que é 23,65, que é por parte das empresas, o trabalhador é 11%, e depois o custo total para a empresa. Estamos a falar de um prémio em salário de 1000 euros. Exatamente, estamos a utilizar aqui como exemplo um prémio de 1000 euros e percebendo que para o colaborador serão apenas atribuídos os 1000 euros, mas que para a empresa haverá aqui um custo adicional de 23,75, que corresponde aqui à parte da Segurança Social. Alexandra, para um leigo que está do outro lado, tanto nas empresas como nos particulares, o que nós estamos aqui a dizer é, imagine que a empresa quer dar um prémio em salário de 1000 euros. E agora, como é que este prémio pode ser dado ao trabalhador, minimizando o custo fiscal e também de segurança social para a empresa? É isto que estamos a falar. Vamos voltar ao quadro. Portanto, aquela contribuição é feita diretamente por um PPR, não é? A favor do colaborador, ou seja, em nome do próprio colaborador. Sim. A empresa paga mais 23,75 sobre isto, quer dizer que no total paga 1.237,5 euros. Exatamente. Bom, agora a questão é esta, porquê que há de fazer isto? Porque vai poupar estes 23,75. Quando estamos a falar destes 1000 euros vezes 100 colaboradores, é uma poupança muito significativa. Ou seja, o que a Alexandra está a dizer é que a empresa não vai pagar os 23,75. Não vai pagar os 23,75. Depois pode escolher aumentar o valor do prémio ao seu colaborador, portanto, traduzir não estes 23,75 numa poupança, mas numa maior liquidez para o seu colaborador, atribuindo este montante, ou então encaixar isto como uma poupança, no fundo, que acabou por fazer face ao pagamento desse salário. Vou pedir ao Marco para pôr o quadro seguinte no ar, porque este vai para aquela simulação que a Alexandra estava a tentar fazer agora, que é o mesmo caso dos 1000 euros, mas multiplicado por 100 trabalhadores. Exatamente. É um valor muito significativo. Às vezes, quando nós falamos em 23,75, às vezes as pessoas não têm muito bem a noção da dimensão que isto representa. No fundo, quanto isto pesa. Exatamente. E aqui é evidente que é uma poupança muito significativa quando estamos a multiplicar por muitos colaboradores. Voltemos ao quadro para os senhores espectadores perceberem exatamente o que estamos a falar. Portanto, tínhamos 100 trabalhadores e, portanto, a empresa iria conceder a estes trabalhadores 100 mil euros, que no fim de contas significava 1000 euros por cada trabalhador. Este dinheiro vai todo para o PPR, que é o que está no quadro da direita, 100 mil euros. Exatamente. E depois, em condições normais, se a empresa desse um prémio de salário e não um PPR, pagaria
123.750 euros. Exatamente. Ora, mas como está a fazer uma contribuição para um PPR, vai pagar apenas 100 mil euros? Exatamente. Ou seja, o dinheiro que a empresa vai atribuir vai na totalidade para o colaborador. Nossa Senhora, é muito dinheiro, Alexandra. Exatamente. Tiramos aqui uma terceira parte, que é, no fundo, a segurança social. É uma diferença muito significativa. Nós utilizamos aqui o valor dos 1.000 euros para ser representativo e para as pessoas perceberem, mas normalmente em empresas mais pequenas, as pessoas podem dizer assim, mas empresas mais pequenas não terá este impacto. Terá, a tesouraria também poderá ser diferente e o valor também poderá ser muito superior. Se calhar estamos a falar de um sócio-gerente de 10.000 euros, que por si só já também vai ter um impacto significativo. Em empresas com mais de 100 colaboradores, isto também ainda é mais significativo. Claro, porque é mesmo muito dinheiro. Aliás, pergunta para quem está neste momento a ver o programa, imagino que é gestor financeiro de uma empresa, entre gastar 123.750 e gastar 100 mil euros não faz diferença? Faz. E portanto é por isso que nós estamos a trazer isto ao programa de hoje, não é? Sim. Que é explicar às empresas que têm aqui um instrumento muito interessante. Que podem utilizar. Alexandra, eu vou-lhe fazer uso da minha experiência nas palestras que a gente vai fazendo. Sabe que nós encontramos um número elevado de empresas que dizem que não sabiam que isto se podia fazer. Sim, mesmo pessoas que às vezes têm encargos financeiros, é muito desconhecido esta informação. Os níveis de literacia em Portugal são normalmente baixos, literacia financeira. Não é normalmente, é que são baixíssimos. Sim, mas quando chegamos a produtos tão específicos, como é o caso dos PPRs, e depois entramos ainda numa especificidade maior que tem a ver com estas vantagens para as empresas, então é um desconhecimento geral. Mesmo nas empresas. Mesmo nas empresas. O que é estranho, não é? Exatamente. É assim, há empresas grandes que têm departamentos. Não veio um pé de meia, por isso nós estamos a fazer estes programas. Exatamente. Há empresas que têm departamentos e que vão investindo, multinacionais que vão investindo exatamente em ter pessoas que conheçam estes meandros e que vão fazendo e vão exatamente aproveitando. Mas infelizmente não é uma maioria. Alexandra, se calhar temos que começar a fazer palestras nas próprias empresas. Sim. Nas grandes, não é? Para explicar estas coisas. Sim. Não é? Além do apoio do programa Pé de Meia. Sim. Alexandra, nós temos ainda mais 2 quadros. Sim. E eu vou pedir ao Marco para pôr no ar o quadro seguinte. Isto é o quê? Ou seja, nós até agora estivemos a falar da vantagem para a empresa. Sim, aqui é para o trabalhador. Exatamente. Ou seja, a vantagem do PPR, do prémio em forma de PPR, não se esgota do lado da empresa. Ou seja, o próprio colaborador também vai ter vários benefícios. Um deles é a poupança dos 11% relativamente à segurança social. Então espera aí. Estamos a falar outra vez de um prémio que a empresa está a dar de 1.000 euros. Exatamente. E temos ali um trabalhador. Ou seja, o que é que quer dizer aquela contribuição para a Segurança Social? Era os 11% que o trabalhador ia pagar. Exatamente. Ou seja, porque nós pagamos para a Segurança Social 34,65%. Exatamente. 23,65% a empresa e 11% do trabalhador. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é o dinheiro que tinha que ser pago, neste caso seria do bolso do colaborador, para os impostos, que eram os tais 110 euros. Exatamente. Bom, então o que é que acontece? Neste caso, acontece que essa contribuição não é efetuada e o colaborador, em vez de receber apenas os 890 euros, vai receber na totalidade os 1.000 euros. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer às pessoas é que não é só a empresa que tem vantagem na Segurança Social, Exatamente. O trabalhador também tem. Também vai ter. É uma das vantagens que tem. Bom, já agora, você que está desse lado e que normalmente anda a dizer assim, então mas qual é o meu prémio deste ano? Não se esqueça de ser você a sugerir à empresa. Pode ser que a empresa não conheça este mecanismo. Está a perceber? Não é assim? Exatamente. Nós temos várias pessoas que nos contactam que já são nossas clientes, que percebem que até já fazem as entregas a título pessoal, mas que têm aqui no fundo uma vantagem de poupança destes 11% e muitas vezes até conseguem negociar os 23,75% que a empresa poupa para fazer as suas entregas, as suas contribuições de uma forma muito mais eficiente, não é? Porque acaba por poupar este dinheiro, acaba por ter aqui uma maior liquidez. Alexandra, o que vocês notam que começa a aparecer mais pessoas a pedirem isto? Sim. Sim. Portanto, o conhecimento vai passando. Sim, eu acho que também resulta de trabalharem às vezes em empresas que já tiveram e querem manter isso. Ou seja, e vão para outra e levam este exemplo. Exatamente. A experiência já. Porque depois de se ter esta opção é muito difícil entrar-se noutro registro Então, em que se a pessoa está a poupar, não é? Exatamente, a pessoa está a perceber que está a ganhar mais e portanto depois não quer ganhar menos e portanto acaba por propor e levar isto para as empresas onde vai. Então vamos ao quadro seguinte, já só falta um. Sim,
eu partilhei, no fundo, este primeiro benefício. O segundo benefício é que este prémio ele vai entrar também dentro da sua esfera pessoal, ou seja, ele vai poder, Ou seja, se no quiser, IRS que a pessoa paga. exatamente, ele vai poder usufruir da dedução à coleta, que nós trouxemos aqui o quadro porque isto tem a ver com as faixas etárias e para ser verdade. mais fácil perceber. Até aos 35 anos, dedução à coleta. O que é dedução à coleta? Já agora para quem está desse lado. A coleta é aquilo que você vai entregar. Depois de aplicar o imposto, é aquilo que você vai entregar ao Estado. A dedução é o que vai tirar à coleta, ou seja, o que você vai pagar diretamente ao atividade tributária, percebe? Voltemos ao gráfico então. Sim, e aqui no fundo os mais beneficiados são os mais jovens, até aos 35 anos. É para encorajar a malta a começar a fazer PPRs mais começar cedo. mais cedo, exatamente. Aqui o montante, isto nós estamos sempre a falar dos montantes máximos e aqui é importante referir, a pessoa que até tem até 35 anos pode fazer um investimento superior a 2.000 euros. Claro, mas aqueles 2.000 euros são os que conta para o imposto. Exatamente, ou seja, o Estado permite fazer, não há problema nenhum. Aqui Sim. a questão é, não vão ter um benefício superior Claro. aos 400 Mas euros. é bom que façam. Sim, para ir exatamente, poupando, sim. E até podem utilizar o PPR, como também vocês já foram falando aqui no pé de meia, para diferentes finalidades, ou seja, podem até ter um PPR fiscal e ter um PPR de investimento que vai, Exatamente. por exemplo, querem juntar para a compra de uma casa. Para quem está desse lado e não está a perceber, o que a Alexandra está a querer dizer é isto. Você faz um PPR com o intuito de ter benefício fiscal. Depois faz outro para preparar a sua reforma. Não há problema nenhum. Está a ver? Bom, e até pode ter componentes diferentes, não é? Um ser mais arriscado do que outro. Exatamente. Podem ter, como têm também objetivos de investimento Sim. diferentes, até podem ter exatamente Voltemos ao diferentes. quadro. Entre os 35 e 50 anos já baixa a dedução à coleta, baixa para 350 euros e o investimento que é necessário fazer por ano é 1.750 euros. Exatamente. E depois, finalmente, mais de 50 anos, não é o seu caso ainda, para não. Não. Bom, Alexandre ainda é novo. Mais de 50 anos não reformado, o investimento é de 1.500 euros para poder ter uma dedução à coleta de 300 euros. Sim, uma coisa que é importante dizer, às vezes as pessoas pensam que é fazer a primeira vez um investimento e que isto vai receber aquela dedução à coleta todos os anos. Não é assim. Não é assim. Todos os anos tem que fazer este desconto. Exatamente. Mas também não é obrigatório, ou seja, o facto de eu este ano constituir um PPR e no próximo ano, quando estiver a fazer o IRS referente a este ano, usufruir deste benefício, não me obriga nos anos seguintes a fazer sempre um PPR. Eu faço quando eu posso ou quando eu quero e usufruo quando eu faço no fundo. Alexandre, mas é bom que a pessoa crie o hábito, não é? Sim, sem dúvida. E outro hábito que tem que criar é não esperar por dezembro, em que telefona ao gestor de conta a dizer assim: olha, já fez o seu desconto de PPR, era bom fazer isto agora porque vai ter um desconto no IRS. Não é assim, é bom fazer isto regularmente todos os meses. Sim, não é? é mais fácil, custa menos, não é? Se Ora nós anteciparmos ali, se nós colocarmos um sistema de débito direto em que temos automaticamente uma poupança de 50, de 100 euros, mesmo que depois ao final do ano ou a meio do ano com subsídio de férias, com o subsídio de Natal, façamos o reforço adicional para atingir o benefício máximo. E já agora, nós estamos em agosto. Você deve estar assim a perguntar: porquê é que esta rapaziada está a fazer isto agora? Deixem-me ter férias descansadas. Olha, é precisamente por causa disto. É para você não chegar ao final do ano e dizer assim: epá, eu podia ter feito isto mais cedo. Sim, que curiosamente é sempre um tema que nos é trazido por com quem nós falamos, não é? Por clientes, que é: se eu soubesse isto. Pois. A questão é, muitas vezes vão adiando o querer saber, Claro, não e tem a depois desculpa choram agora. um bocadinho por não ter Pois. feito mais cedo. Mas como nós estamos a fazer o pé de meio em agosto, você não tem desculpa, ok? Não venha cá com histórias depois. Bom, Sim. Alexandre, mais uma coisa. Só uma pergunta final. Quando a empresa faz isto para a gestão, tem que fazer para os trabalhadores? Não, no caso dos Então. PPRs não existe o critério da universalidade, Ok. ou seja, a empresa... É só nos fundos de pensões. Exatamente. Pronto, era importante clarificar isto. Sim, ou seja, a empresa não é obrigada a atribuir a todos os colaboradores. Pode escolher quais os colaboradores que atribui e pode ter diferentes montantes, também Ok. não precisando Claro. definir nenhum critério. Quando nós associamos isto aos prémios de produtividade, acaba por ser um bocadinho difícil dizer que todos teriam que Pois, ter o exatamente, mesmo. porque as pessoas têm Exato. níveis diferentes de produtividade, não é? Exatamente. E, portanto, aqui tem essa também vantagem face aos fundos de pensões, que é exatamente poder fazer para
para 1, 2, 3 colaboradores, os que entenderem. Pergunta final, Alexandra, e já agora quem está daquele lado, ouça bem isto, ok? Se as pessoas fizerem isto, não têm problemas com o fisco. Não. Portanto, não há aqui aldrabice fiscal, ok? É eficiência fiscal. A lei deixa fazer isto. Exatamente. Estamos a falar de planeamento fiscal e, no fundo, de aproveitar exatamente, de conhecer a lei e os mecanismos, as ferramentas que existem, exatamente, não para fugir aos impostos, mas para utilizar o dinheiro de uma forma mais eficiente. Pois, é que aqui no canal A Cor do Dinheiro e neste programa a gente não fala de aldrabices, ok? Fala só daquilo que a lei deixa fazer e sobretudo que não o deixe ficar em mau torrento se acontecer alguma coisa, se tiver uma inspeção do fisco, por exemplo, não é assim? Exatamente. Eu Bom, queria só acrescentar uma outra vantagem em relação ao pagamento em salário, que tem a ver com o diferimento do pagamento do IRS. Ou seja, o pagamento em forma de PPR ele não vai estar isento de IRS, ou seja, a pessoa está a receber efetivamente uma remuneração por parte da empresa. Mas o que é que acontece? Quando nós recebemos em salário, obrigatoriamente é feita a retenção na fonte. Exatamente, ou seja, nós vamos pagar logo o imposto. No PPR pode estar lá para a frente. Exatamente, no PPR nós podemos chutar para a altura, neste caso para a declaração anual de rendimentos, e isto pode diferir aqui em 1 ano e meio, mais ou menos, o pagamento do imposto. Queremos pagar mais cedo ou queremos pagar mais tarde? Se podemos até ter o dinheiro a render o suficiente. Pegando neste último quadro que nós mostramos às pessoas, eu vou pedir ao Marco para voltar a pôr no ar um alerta que quero fazer às pessoas. O que nós estamos aqui a dizer é benefícios à entrada. Ou seja, quando se constitui o IPR. Exatamente. É que se depois a pessoa mantiver aquilo durante 8 anos, ele vai pagar muito menos. Exatamente. É? E mesmo que não mantenha, ou seja, mesmo que a pessoa até resgate nos primeiros 5, não é? Faça outros produtos como os depósitos a prazo, os certificados. 28%. Exatamente, em que o pagamento do imposto é 28%. No caso, aqui vai ser sempre só sobre as mais-valias, e aqui é importante referir, a mais-valia é a margem de lucro gerada pelo próprio produto, é que a pessoa vai pagar o imposto, neste caso vai ser reduzido nos primeiros 5 anos 21,5%. Isso também é uma coisa importante, se calhar, de se fazer um alerta, que é muitas vezes as pessoas acham que fazendo um PPR nunca mais vão poder mexer naquele dinheiro. E mesmo esta questão atribuída pela empresa, a pessoa tem acesso ao seu dinheiro. A única coisa que tem que ter em consideração é se usufruiu do benefício fiscal. Depois vai-se fazer o acerto no IRS. Exatamente. Se usufruiu do benefício fiscal, vai fazer o acerto. Sim. Se escolheu não usufruir, pode liquidar o seu. Vou ser mais chato que Vossa Excelência e vou dizer às pessoas assim: pelo amor de Deus, não mexa. Sim. Se puder ir buscar dinheiro ao outro lado para pagar as suas obrigações, vá, não mexa no PPR, porque o PPR é a sua reforma daqui a uns anos. E como nós temos explicado aqui ad nauseam, a Segurança Social tem um problema com as pensões. E portanto, você, se não quer ficar na miséria quando se reformar, pelo amor de Deus, não mexa no seu PPR. Tenho uma coisa a acrescentar em relação àquilo que o Camilo disse, Sim. que é, nós temos notado que isto tem sido uma procura cada vez mais dos jovens. Sim, o que é Ou bom. seja, Aliás, temos notado isso nos próprios eventos que nós vamos exatamente, fazendo em que pelo país vamos, fora. que há mais participantes, exatamente. Sim. Mas temos notado que os jovens, curiosamente, as pessoas abaixo dos 35 anos é que têm uma preocupação maior em ter estes benefícios por parte das empresas, em manter os seus PPRs, porque eu acho que também estão mais conscientes para as dificuldades que provavelmente atravessarão quando chegarem à sua idade da reforma e não tiverem aquilo que atualmente se calhar veem os pais ou os avós a ter. Sim, Alexandra, Vossa Excelência foi muito sintética e muito didática, mas como daquele lado às vezes as pessoas continuam a ter dúvidas, eu vou fazer o que fiz no programa anterior. Vou dizer às pessoas o seguinte: camilolourenco@gmail.com. Se você escrever para aqui e tiver dúvidas, eu passo ao Optimize e depois eles dão-lhe uma ajuda. Aliás, aproveito para agradecer às pessoas, mais de 100 já que me escreveram, desde o programa anterior, com dúvidas. Eu já as passei todas ao Optimize e eles estão a tratar de dar um aconselhamento personalizado a cada uma das pessoas. Exatamente. Bom, antes de irmos embora e de agradecer a Alexandra, quero recordar que o Pé de Meia é um programa que nós conseguimos fazer graças às parcerias que temos, a saber, Bluecrow, Optimize, Mel Empresas, Square Management, e ainda a PFIP, que é a Associação do Setor. Alexandra, muito obrigado. Obrigada. Temos que a trazer aqui mais vezes, que foi muito didática, e de parabéns pelo trabalho. E dizer a Vossas Excelências que nós estaremos de volta na próxima segunda-feira às 12 horas. E mais, não vamos de férias. Portanto, você durante as férias vai ter sempre o Pé de Meia. Muito obrigado e até à próxima semana.